Ai, eu quero colocar o... Olá! Tô colocando o tema da live, tá? Para mamães de bebês. 0. Olá, gente! Peraí que tô só colocando o nome da live, tá? Peraí, gente. Sai o comentário, consegui fixar. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Esperar o pessoal ir entrando. Hoje a live, essa semana, quem tá no grupo do WhatsApp já recebeu, né? Essa semana não, né, gente? Essas próximas semanas eu vou fazer uma live por semana e vou especificar por faixa etárias. Então, hoje vai ser um prazer receber aqui todas as mamães de bebês de 0 a 3 meses. As mamães que estão com bebezinhos ainda ali na barriguinha. E as mamães de bebezinhos pequenininhos até 3 meses. Hoje eu quero conversar com vocês, tá? Sentem e vamos me assistir. Peguem um fone de ouvido quando tá lá com o bebê no colo, aquela loucura. Se você estiver aqui na live e conhecer alguma mãe que tá com um bebezinho pequenininho de 0 a 3 meses, mande essa live pra ela. A live não ficará salva, mas terá muito conteúdo. Fiz aqui toda uma preparação para que a gente possa conversar, tá? Gente, vamos começar, né? Eu fui organizando aqui para que a gente pudesse destrinchar esse tema, tá? Primeira coisa que eu queria falar é quem a gente é depois que o nosso filho nasce. Eu falo que é uma experiência única e cada filho vem com uma experiência, né? Então a gente acha que, não, rolê porque é o primeiro. Imagina, gente, quando vem o segundo, as coisas são diferentes, as sensações são outras, a experiência é outra. Eu falo que é aquele momento que a gente não se reconhece, que a gente tá se situando novamente quem a gente é. Eu falo, meu marido fala que eu exagero quando eu falo isso, mas é muito real e é muito genuíno isso que eu falo. A Fernanda de antes da maternidade morreu e ela não existe mais e nasceu uma nova Fernanda. Só que esse processo aonde a gente se desconhece, ele é um processo dolorido, ele é um processo onde a gente muitas vezes não tem liberdade para fazer coisas que a gente antes gostava de fazer, né? E isso faz muitas vezes, eu queria colocar a luz aqui, mas tá, isso faz muitas vezes que a gente se perca ali, que a gente... Você tá ali com o teu filho no colo e é um amor incondicional e é uma gratidão incondicional, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus do céu, que canseira, o que eu vou fazer? Eu não consigo ir na esquina comprar um pão, eu não consigo acordar e escovar os dentes às vezes no horário que eu tentei me organizar para que isso acontecesse, porque a criança começa a chorar e aí vira uma grande bagunça. Isso é muito dolorido. Algumas mulheres lidam com isso de uma melhor forma, outras têm um pouco mais de dificuldade. Eu sempre gosto de compartilhar que o meu primeiro puerpério ele foi muito difícil. Foi muito doloroso esse lugar, né? E aí eu digo, olha, só vai melhorar. Mas a gente precisa dar esse espaço a essa dor, a entender que é um processo, a entender que a gente tá se conhecendo também quanto mãe e que hormonalmente nesse momento a gente tá muito maluca, tá? Porque a gente tá maluca mesmo e muitas vezes é preciso pedir ajuda, porque hormonalmente, né, tem ali a depressão pós-parto, que a gente precisa sempre ficar de olho, tá? Então, são pontos que eu gosto de iniciar sempre que eu faço live específica para bebês de 0 a 3 meses, é falar da mãe, tá? Porque a gente tem que se reorganizar, né? Isso às vezes é muito doloroso, né? E a gente tem que dar esse espaço para essa mulher, acolher essa mulher, né? Dizer que tá tudo bem, que isso faz parte, que isso não significa que essa mulher ame menos a cria dela por conta disso, tá? Aí a gente vai olhar para a criaturinha que acabou de nascer, que também está se situando, não é mesmo? Essa criaturinha não sabe nem
o que tá fazendo aqui fora. Dentro da barriga, não precisava chorar, não precisava mamar, tava só ali, escutando os úteros, o útero materno, recebendo aquele leve balanço, aquele meio aquoso, pleno, não é mesmo? Sai aqui fora, tem diferença de luz, tá solto no espaço, onde tem uma série de maturidade, por exemplo, como o reflexo de Moro, que faz com que essa criança, aquele reflexo de Moro é aquele negócio que a avó fala assim, não, a criança tá assustada, olha aqui, levanta o braço, né? E isso, muitas vezes, atrapalha o sono, né? O reflexo de Moro nada mais é do que uma imaturidade, tá? Faz parte, mas atrapalha o sono. Então, o bebê, ele não sabe nem que ele saiu do útero, ele não sabe nem o que ele tá fazendo aqui fora. Tem diferença de temperatura, tem som. Eu falo que a criança só nasceu, sabe por quê, gente? Porque não cabe mais dentro da barriga, porque tinha que nascer. Mas, se a gente for olhar a teoria da estrogestação, ela fala que, teoricamente, a criança teria que ficar dentro da barriga terminando de amadurecer. Os 3 meses após o nascimento, ele ainda é de muito amadurecimento, tá? Então, a primeira informação que eu quero trazer aqui pra vocês que eu acho que ela é, assim, muito importante. Peraí, deixa eu tomar uma água. Existem algumas coisas que ajudam o nosso bebê a se acalmar. A primeira delas, a mais importante, é uma mãe tranquila. Fernanda, mas a criança chorando no meu colo, como é que eu fico tranquila? Respira. Lembra que a natureza, ela é sábia, que você tá com teu filho no colo e que você precisa estar conectado com ele. E o que a gente menos faz no momento que a gente tá tensa é respirar. A gente fica com aquela respiraçãozinha de cachorrinho, né? Não é? Então, respira. Respira, enche teu pulmão de ar, acalma teu coração e a gente vai resolver. Eu vou ensinar vocês a resolver, mas eu preciso de vocês tranquilos. Primeiro ponto é esse. Depois, a gente vai pensar no que acalma essa criança. O que traz para essa criança a lembrança do útero materno. O que é a lembrança do útero materno? Pensa comigo, gata. É o ruído branco, porque remete à lembrança, né, lá do barulho dos órgãos da mãe. É um leve balanço, porque você lembra que essa criança estava no meio aquoso, onde ela ficava sempre tendo um leve balanço. Jesus amado, gente, é leve balanço. Eu vejo, gente, eu tô sem minha boneca, achei que ela tava aqui. Meus filhos entram no meu escritório, pegam as coisas. Eu vejo gente pegando a criança no colo, vou pegar a garrafa d'água pra mostrar pra vocês, fazendo assim com a criança no colo. Eu vejo gente pulando, quicando na bola de pilates. Gente, pelo amor de Deus, isso tem uma síndrome, né? A síndrome do bebê sacudido, isso é perigosíssimo. A criança precisa ter um leve balanço, que é o que remete à lembrança do útero materno. Não vão entrar nesse processo de quicar com a criança no colo, porque além de perigoso, tá? Isso não é sustentável. Essa criança não tem que calar o choro dessa criança no saculejo, não é sobre isso, tá? É um leve balanço. Essa criança gosta muito de colo, porque no colo ela se sente apertadinha, acolhidinha. Ela é como se, lembra no útero, ela abria os braços e ela batia na parede intrauterina. Então, isso gera segurança para a criança. E o colo gera também essa segurança. E a sucção, seja a sucção do peito, a sucção do dedinho, a sucção da chupeta, a sucção da mamadeira, traz calmaria. Só que, gente, não dá pra gente ficar com a criança no colo o tempo todo. Não dá pra gente ficar com a criança no peito o tempo todo, porque assim não é sustentável. Uma coisa é, essa criança, ela é imatura, ela precisa dessa proximidade, desse colo em alguns momentos para se acalmar e tá tudo certo. Agora, o dia inteiro não dá. Massacra a mãe. E essa criança também não descansa, porque fica o tempo inteiro no colo, ela não consegue relaxar o corpinho dela. Então isso é muito importante. E o que eu vejo é assim, ó, aqui na internet, gente, eu vejo extremos. De um lado, eu vejo a galera massacrando que, porque ele tem que ficar no colo, que é isso mesmo, que é livre demanda, que é peito o tempo todo. E do outro, eu vejo gente criando regras muito
tabeladas para bebês muito pequenininhos e a gente não consegue achar o caminho do meio. O caminho do meio que é o caminho seguro, o caminho do meio que é de água tranquila, não é nem um extremo e nem no outro extremo. Eu vejo essa pegada aí de, porque bebê pequenininho é no colo o tempo todo, porque a gente é criação com apego. Cara, aí você põe a criança, a vida da criança em risco, porque você põe a criança pra dormir em cama compartilhada. E você tá expondo a vida da criança em risco. Mas é porque eu amo. Você tá pondo a vida da pessoa que você mais ama em risco quando você coloca essa criança em cama compartilhada. Porque eu fico a noite inteira com essa criança no colo. Você tá pondo a vida dessa criança em risco, que em algum momento você vai se desligar. E o perigo dessa criança cair no seu colo é gigantesco. Então a gente precisa ter bom senso para as coisas. E ir desde pequenininho entendendo a imaturidade da criança, mas organizando as coisas. Né? Então, a adaptação no mundo aqui fora, ela é muito importante. E como é que a gente faz para essa criança se adaptar no mundo aqui fora? A gente expõe a criança aos poucos, aos estímulos externos, como luz, como barulho, né? Isso é muito importante. O excesso de barulho não vai ser legal, porque a criança vai ficar irritada, mas expor a criança um pouquinho aqui para fora é muito importante. O ruído branco ajuda muito a acalmar a criança, né? E ajuda nessa adaptação quando preciso. O charutinho, eu não vou deixar a criança o dia inteiro no charutinho, porque essa criança precisa se desenvolver, né, gata? Mas naquele momento que a criança vai dormir, o charutinho ajuda a gente a tirar a criança do colo. Então, assim, ele é maravilhoso, porque ele remete à lembrança do útero materno. Meu filho não gosta de charutinho. Gata, teu filho tava no útero apertado, como é que teu filho não gosta de charutinho? Gente, né? Então, assim, vamos colocar as coisas em prática, vamos entender o porquê que a gente orienta cada coisa para que seja mais leve, sabe? Eu sempre gosto muito de ter essa conversa com as famílias que eu atendo, que eu vou ter aqui agora com vocês. Eu vou falar uma coisa que para uma mãe de um bebê RN, uma mãe de um bebê ali até 3 meses, talvez, choque, mas aceite o choro do seu filho. Choro é uma forma de comunicação. Eu, quanto mãe, e o pai, tem que olhar para o choro e respirar. Eu não tenho que entrar num processo enlouquecido, fazendo qualquer coisa, virando a criança de ponta cabeça para essa criança simplesmente parar de chorar. Isso não é construtivo. A gente precisa entender assim, ó, a criança chorou. Faz quanto tempo que essa criança mamou? Essa criança acabou de nascer, às vezes a mamada não tá tão efetiva. Quanto xixi essa criança fazendo? Quanto que essa criança tá ganhando de peso durante o dia? Cara, isso é importantíssimo, gente. É importantíssimo. E às vezes a gente não checa isso. É aí que eu entendo se tem fome ou não. Entende? Um negócio tão básico, como é que na hora lá, com uma criança de 1 mês no colo chorando, você não consegue entender, não é mesmo? O choro pode ser por calor, porque a avó falou que não pode ficar sem luva, sem meia, sem roupa, e a criança tá suando. Às vezes você põe a mão no peito da criança, a criança tá exalando calor. A criança você precisa tirar um pouco de roupa dessa criança. Essa criança pode estar chorando por calor. Lembra que o meio aquoso ali dentro da sua barriga não era um meio muito quente. Aqui fora no Brasil tá muito calor. Então, certifique disso. E um outro ponto que pode trazer choro nessa faixa etária é sim um desconforto gastrointestinal, que é aquela posição que às vezes a gente coloca a criança na posição de higiene natural, vai ajudar. A criança tem todo o sistema gastrointestinal muito imaturo e é natural às vezes que aconteça de ter um pum, não conseguir soltar um pum, né? Isso pode acontecer, mas a gente tem que agir com calma, sem grande desespero. Se a criança tá se espremendo de vontade de fazer cocô, não adianta botar no peito, gente, porque você só vai aumentar a quantidade de líquido para essa criança digerir e vai piorar esse desconforto dessa criança. Então é importante que a gente tenha algumas clarezas, sabe? Para não criar um caos, tá? E aí essa criança pode estar chorando essa criança pode estar chorando por sono. Por que por sono? Porque a criança tem todo o sistema neurológico muito imaturo e ela não consegue passar um dia inteiro acordado. E eu vejo muitas famílias que não conseguem ainda identificar o sinal de sono dos bebês. Nessa faixa etária, gente, quando a gente está com uma criança ali de 1 mês, mais ou menos, 2 meses, a janela de sono, o tempo dessa criança acordado é de mais ou menos 1 hora, 2 no máximo. Essa criança já precisa fazer uma soneca, porque senão ela vai ficar exausta, tá?
Eu não gosto de rede, Luciane. Eu não gosto de rede, eu não gosto de bola. Eu acho que... Eu vou falar por que eu não gosto, tá? Eu entendo que para cuidador, você dar a rede, você colocar a bola, eu não gosto, vem cá, ó, eu não gosto para pegar no sono, tá? Só que eu acho que você tá criando um hábito, fica muito mais confortável pra gente cuidador, e aí você tá criando um hábito que cada vez você vai intensificar mais e mais e mais ele. E aí depois você vai ter um problema, porque no berço não balança igual a bola de pilates, nem igual a rede. E aí essa criança vai fazer como para emendar o ciclo do sono? Entende? Então eu não gosto por conta disso, tá? Eu não gosto de associar a rede e nem a bola de pilates no sono. Não gosto. Facilita no momento. Facilita, mas depois você cria um problema. É igual falar assim... Dá mamar deitado na cama, você vai ver, resolve o problema, a criança já dorme. Você tá criando um problema futuro. Eu fui essa mãe que dei mamar deitada, achei que na época eu falei, cara, é a solução. Porque aí ela já mama, já pega no sono e ele fica. Eu só me ferrei fazendo isso. Aí eu só piorei tudo. Porque aí eu criei uma associação que depois eu precisei trabalhar loucamente com a minha filha mais velha pra tirar. Porque ela só sabia dormir mamando, entende? Então, eu acho que essa questão de olhar para o choro, entender, por exemplo, que a criança quando está com sono, ela vai protestar, ela é muito importante. Isso é libertador. Porque você consegue aí, então, agir com calma. Cara, se a criança está com sono, ela precisa dormir. Ela não precisa, nesse momento, mamar. Ela não precisa, nesse momento, sei lá, pular na bola de pilates. Ela não precisa, nesse momento, sair da volta. Ela só precisa dormir. E dormir a gente dá um colo seguro, um colo com o corpinho parado, sabe? Com um leve balanço se for preciso. Então, quando a gente entende o motivo do choro, facilita muito. O que eu gosto de falar? Presta atenção para mamães de bebês de 0 a 3 meses, tá? Vou passar algumas orientações práticas aqui agora para vocês, tá? Que eu fui anotando. Primeira coisa, sinal de sono. O que é sinal de sono? Você já sabe que eu falei aqui agora na live que um bebê de 0 a 3 meses ele fica mais ou menos 1 hora acordado, no máximo 2, e aí ele precisa dormir. Então aí você vai olhar pra carinha desse bebê. Sobrancelha vermelha, aquele olhar vidrado, começa a ficar muito irritado, braços e mãozinhas muito agitadas, nada mais tá bom. Isso é sono, já mamou, isso é sono. Escuta o que eu tô falando com vocês, isso é sono. Coloca teu filho pra dormir. Sinal de sono é sutil nessa faixa etária. Você, que é mãe de um bebê de 0 a 3 meses, tá conhecendo teu filho, gente. Às vezes você tá tão louco que você não consegue identificar. Então por isso que eu gosto de passar o horário. Não é que eu acho que você vai soltar o cronômetro, mas você vai entender mais ou menos o que tá acontecendo. Outra orientação que pra mim assim, é essencial nessa faixa etária. Anota as coisas. Você tá com uma bomba hormonal dentro de você. Você não lembra nem. Você não sabe nem quem você é direito, porque você acabou de parir, não é? A sensação que eu tinha quando eu acabei de parir é que eu não sabia nem quem eu era. Você não vai lembrar que hora você mamou. Você não vai lembrar se esse bebê mamou bem ou não. Não vai. Então, você faz o quê? Anota o horário que esse bebê mamou. E quanto esse bebê mamou. Anota o horário que você trocou a fralda. E se essa fralda estava cheia ou não. Porque essas informações vão te trazer leveza no sentido de você entender se tá mamando bem, se faz quanto tempo que mamou, se a hora que tá chorando é mamada ou é sono. Anota o horário do sono. Porque senão, gente... A criança vai estar chorando, você vai ficar fazendo por tentativa e erro, cada hora fazendo uma coisa. E esse é o grande erro, sabe por quê? Porque aí você fica tão louca com uma criança chorando que você não sabe o que é. Você fica fazendo várias coisas que você não tem tempo para se conectar com seu filho. Você não tem tempo para olhar com segurança. Tá ali, largado com teu filho no colo, gostoso. Porque você tá sempre apagando incêndio. Então, anota as coisas, porque isso traz leveza, tá? Eu tenho assim algumas principais questões assim que eu sempre trago para crianças nessa faixa etária. Primeira coisa, vamos falar de rotina? Acho que a primeira coisa eu preciso falar de rotina. Tem que criar rotina? Depende. O que é rotina pra você? Porque se a rotina for pra você o que é pra mim, tem. O que é rotina? É uma sequência de atividade. Lembra que o bebê até 2 meses não produz melatonina. Pra ele, a cada 4 ou 5 horas é como se fosse um dia. Ele vai só iniciar a produção de melatonina ali com 8 semanas.
Mas, desde já, quando você entende uma rotina como uma sequência de atividade, que você vai criando um pequeno ritual, você vai sinalizando pro seu filho, por exemplo, quando eu entro no quarto, apaga a luz, liga o ruído branco, é sempre a hora que você vai dormir. Você repete isso todos os dias, que você vai criando aos poucos, que à noite tem sempre um banho antes de dormir, por exemplo. Você vai gerando segurança. Isso faz com que se tenha previsibilidade, com que não se tenha protesto. E a gente vai repetindo isso. Isso pra mim faz sentido. Em qualquer faixa etária. Rotina. Não é planilha, não é soltar cronômetro. É ir criando uma sequência que gere segurança para a criança, certo? Segunda coisa, eu li no seu post, eu tenho vários posts sobre isso, que a criança tem que dormir cedo, tipo 7 horas da noite. Na grande maior parte das crianças, sim, porque a grande maior parte são matutinas e começam o dia ali às 6 da manhã. E eles precisam ter a chance de dormir de 10 a 12 horas de sono noturno, mesmo ainda elas não sendo corridas. Porém, nessa faixa etária, muitas crianças não dormem às 19 horas. São crianças que vão dormir ali às 21 horas e vão acordar às 8 da manhã. E tá tudo bem, porque estão se adaptando no mundo. Tem a criança que dorme sim às 19, mas tem aquele que amanhã entra que a criança não dorme. E aí o que eu falo entre as 19 e as 21 vai ter que ter uma soneca. Mas aí você pode, nesse momento, como a criança ainda não produz melatonina, tem um ritmo ainda ultracircadiano, colocar essa criança para dormir um pouquinho mais tarde, por volta das 21 horas, que muitas vezes funciona muito bem, porque aí a criança vai fazer um grande bloco de sono e vai fazer uma primeira mamada já no horário que essa mãe também conseguiu descansar, tá? Então, assim, eu gosto muito. Isso é uma informação, assim, que eu sempre dou nos meus atendimentos, uma informação fácil de vocês observarem que pode ajudar muito, tá? Então, sobre rotina, é isso, é uma construção, né? Com leveza, isso é muito importante. E aí vem outro ponto, Fernanda, trocar o dia pela noite. Gata, não é fácil, dormindo claro no escuro pra fazer isso. A questão a noite é breu, sempre escuro, sempre menos fala, sempre menos movimentação. Eu ensino meu filho. Durante o dia, normalmente nos 20 primeiros dias não vai fazer diferença nenhuma se a criança dorme no claro ou no escuro, entendeu? O ponto depois dos 20 dias você começa a perceber que algumas crianças precisam de um ambiente mais escuro para dormir, tá? Vão conseguir dormir melhor. O ponto, gata, é que no momento escuro, durante o dia, para não trocar o dia pela noite, é horário de amamentação. A cada 3 horas a criança precisa, na grande maior parte das vezes, se alimentar durante o dia. Então, às vezes a criança, sei lá, acordou às 8, mamou às 8h30. Às vezes fez uma soneca e tal. Tá, mas se eu for contar das 8h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Quando é 11h30, se essa criança ainda não mamou e tá numa soneca, eu vou acordar. E vou colocar pra mamar. O meu Pedro, eu achei que isso não existisse, mas o meu Pedro foi uma criança que eu precisava acordar pra mamar, porque senão ele ficava jejum super longo e aí ele ia querer fazer a demanda energética dele aonde? À noite. E na noite é pra dormir. Então eu acordava, eu organizava muito isso com o Pedro. E, de novo, pra que serve então a anotação? Pra trazer leveza? Bato o olho ali e entendo o que tá acontecendo? Se eu não tenho anotação, não é? Aí, gente, um outro ponto, duas orientações assim muito práticas. A gente atende a criança à noite quando chora. Tá resmungando. Não atendo. Porque o sono da criança é extremamente imaturo e tem muito barulhinho. Resmungo não é motivo para atender, tá? Às vezes a gente vai atender e acaba acordando a criança, criando um grande caos. Choro é motivo para atender, ok? A autonomia nessa faixa etária. Entende que para colocar a criança para dormir eu não preciso ficar ninando? O corpo para dormir precisa parar. Então, tem algumas crianças que eu consigo já oportunizar o berço, desde RN. Só que a gente às vezes nunca oportuniza. Então a minha orientação achou, deixa, põe no berço. Aquela criança que chupou chupeta, às vezes você consegue, ainda com mais facilidade, achou, deixa, põe no berço. Não acho, deixa aqui na minha casa, preciso trazer pro colo. Dá colo, mas precisa ficar balançando? Não, eu só vou dar balanço enquanto tiver choro. Não tá chorando, eu não vou ficar balançando feito uma maluca. Entendam isso faz muita diferença. Porque tudo que eu dou ali pra dormir, depois essa criança vai cobrar pra emendar o ciclo de sono. Não agora, RN, gente, mas depois, conforme vai ficando maior. Então a gente sempre tem que pensar em dando menos, permitir que a criança faça o movimento, tá? Gente, eu acho que essas orientações que eu trago aqui não, tem mais um aqui que eu anotei. Quando eu vou transferir a criança pro berço, pé, bumbum por último, cabecinha, porque senão a gente estimula o reflexo de Moro.
Use o charutinho, gosto muito, acho que contém esse reflexo de humor e ajuda esse bebê a dormir melhor. E sempre que conseguir organizar, acordou, mamou, deu um tempinho, vai dormir. Então, claro que algumas vezes isso vai coincidir, mas não deixar sempre a mamada perto do dormir. Por que isso? Cara, porque se eu deixar sempre, essa criança não vai mamar direito, não vai dormir direito, vai virar um caos. Escuta o que eu tô falando. Coincidir vez ou outra é uma coisa. Todas as vezes isso é uma regra, é um problema, tá bom? É isso, gente. Essas são as orientações para bebês de 0 a 3 meses. São bastante orientações. Se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que vocês não terão questões com relação ao sono, tá? Qualquer dúvida, me chamem. Eu faço acompanhamento desde o bebê pequenininho, nessa faixa etária. Pego na mão da família. A gente faz questionário, faz a videochamada. Tem a troca diária na consultoria para que eu possa ir direcionando para construir algo consolidado e não cada hora fazer uma coisa e criar uma grande bagunça e essa criança ser extremamente resistente ao sono, tá? Então, coloque isso em prática. Qualquer dúvida eu tô aqui. Um beijo grande, tá?